Olá, querido povo de Deus. Sou o Padre Fernando José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Hoje celebramos o quarto domingo do tempo da Páscoa. Nós temos na primeira leitura Atos capítulo 13, versículo 14, e depois o versículo 43 a 42, onde que narra a ação missionária de Paulo e Barnabé, que partindo de Perge chegam em Antioquia da Psídia. É interessante que eles vão, em primeiro lugar, pregar nas sinagogas. A pregação primeira de Paulo e Barnabé é para os judeus que frequentam as sinagogas, anunciando-lhes Cristo. E, desse modo, muitos desses judeus passam a acreditar em Jesus como Messias, como Cristo. E aí, no final do texto, da metade do texto para frente, nós vemos que outros judeus acusam Paulo e Barnabé de blasfêmia, os perseguem, de tal maneira que eles são expulsos da cidade. Expulsos da cidade. E Paulo interpreta esta perseguição e esta expulsão à luz da palavra de Deus, citando lá justamente o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, onde diz que este servo de Deus foi escolhido para ser luz das nações. Ou seja, se na concepção judaica, da religião judaica, o Messias era em primeiro lugar o salvador do povo de Israel, a partir da rejeição do povo de Israel ao próprio Messias, então esse Messias agora é anunciado aos pagãos, ou seja, a todos aqueles que não são judeus. E desta forma, o servo, que no entendimento cristão, na alegoria cristã, é a figura de Jesus, é a pessoa de Jesus, se torna luz de todas as nações, porque uma vez que os próprios judeus rejeitam a pregação cristã, então essa pregação cristã agora é feita em todo o mundo greco e romano, de tal maneira que estes passam a abraçar a fé. Então é muito interessante isso. Por isso, isto justifica, portanto, a abertura da igreja aos pagãos. Por quê? Porque aos pagãos, entendido aqui biblicamente, pagão como aquele que não é judeu, aquele que não nasceu na terra de Israel, tá certo? Aquele que não pratica o judaísmo, melhor dizendo, de tal forma que estes, a partir da experiência missionária de Paulo e Barnabé, se tornarão a maioria na comunidade cristã. Por quê? Porque os judeus, os primeiros destinatários da pregação, rejeitaram a pregação. Então, para Paulo, isso estava, digamos assim, dentro entre aspas, dos planos de Deus, né? Dos planos de Deus, a rejeição de Israel e a acolhida dos pagãos, né? O que justifica, portanto, a pregação missionária de Paulo e Barnabé em meio aos pagãos, a saber, entre todos aqueles que não praticavam o judaísmo. Ora, o que essa palavra, portanto, nos inspira a rezar no primeiro momento? Então, que a gente tem que não desanimar diante das dificuldades que possam nos sobrevier na vida, as resistências, etc. Por quê? Porque delas a gente pode extrair algo melhor para nós, ou seja, as dificuldades e resistências que encontramos na vida devem nos fazer lançar o nosso olhar mais adiante, a vislumbrar novos horizontes. Depois, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 14, e depois até o versículo 17, trata-se de uma visão de João Vidente, que está preso na ilha de Patmos. Lembrando que o livro do Apocalipse ele quer mostrar o que estava acontecendo com a igreja no século I, né, no final do século I, ou seja, por volta da década de 90 até o ano 100, essa perseguição sofrida pelos cristãos por parte do Império Romano. E nessa visão, o que João vê? João vê uma multidão imensa de gente de todas as nações que estavam diante do trono do Cordeiro, do trono e do Cordeiro, e eles estavam com vestes brancas e palmas nas mãos. Ora, alvejaram as suas vestes do sangue do Cordeiro, ou seja, é uma imagem, uma metáfora para se falar do martírio. Esses são os martirizados, todos aqueles mártires do primeiro século,
que deram sua vida por amor a Cristo e que João Vidente já os contempla na glória do céu. Então é interessante isso. Por quê? Porque parece que se tinha um costume na igreja primitiva de considerar que a pessoa que era mártire, ou seja, ela não se tinha um processo de canonização, já considerava aquela pessoa como salva, porque ela deu a vida por amor a Cristo, deu a vida por amor à fé. Né? E novamente, este Cristo ressuscitado é apresentado como o Cordeiro, todos estão diante dele no céu prestando-lhe culto. E veja só que interessante, o livro do Apocalipse, nesta cena, interpreta o Cordeiro como o pastor, está lá no finalzinho. Olha lá. Nunca mais terão fome nem sede, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. Né? Então a imagem do pastor. Então esta imagem do pastor é uma imagem do Antigo Testamento. Os profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, utilizavam a alegoria do pastor para se referir aos líderes do povo, sejam os líderes políticos, sejam os líderes religiosos. De tal maneira que esses profetas vão afirmar que um dia Deus haveria de reunir todas as ovelhas dispersas, ou seja, todo o povo de Israel que está disperso, por culpa da péssima política de Israel, por causa também da incoerência dos líderes religiosos de Israel. Né? E que Deus mesmo um dia haverá de ser pastor. Ora, então, a figura do pastor não é uma figura meramente religiosa, é uma figura de liderança social e religiosa. De tal maneira que o Evangelho de João, para você ter ideia, aí no capítulo 10, vai justamente identificar Jesus como o bom pastor, o belo pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, João reconhece, a comunidade joanina reconhece em Jesus alguém que exerceu um papel de liderança muito belo e pertinente. Né? Por exemplo, no Evangelho de hoje, João 10, 23, 27, 30, enfatiza-se que as ovelhas escutam a voz de Cristo e elas seguem. Ele é bom pastor porque ele dá a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém é arrancado da mão de Cristo. Né? Arrancado da mão de Cristo. Existe esta ideia de que a ovelha de Cristo escuta a palavra verdadeiramente de Cristo e tem como consequência receber a vida eterna da paz de Cristo. Então esse conceito de vida eterna é um conceito muito interessante no Evangelho de João, porque hoje, quando nós ouvimos vida eterna, a gente já pensa logo no céu, na eternidade. Mas não era bem isso que João estava pensando. Vida eterna é a vida de Deus. De tal maneira que quem comunga da vida de Cristo já experimenta a vida de Deus perpassando sua vida aqui agora e depois terá como consequência esta vida planificada na eternidade de Deus. Mas, em outras palavras, a vida eterna começa aqui agora, na medida em que eu escuto a palavra de Cristo, pratico a palavra de Cristo e faço dele modelo de minha vida. A vida de Deus já se torna minha vida, aqui agora. Já experimento o antegozo, aquilo um pouquinho do que será o céu, a comunhão plena com Deus, aqui agora se comungo da vida de Cristo. Se sou verdadeiramente ovelha de Cristo e lhe obedeço e lhe sigo. É tradição na igreja que o quarto domingo do tempo da Páscoa é sempre o domingo do Bom Pastor, no qual nós rezamos por todas as vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, lacais, pedindo a Deus que possa suscitar santas vocações para o seu serviço na igreja. Vocações de pessoas que possam liderar as comunidades com amor, com carinho no seguimento a Jesus. Mas também rezar para que Deus possa suscitar no meio do nosso povo, na nossa sociedade, comunidade, pessoas que possam liderar o povo para a cidadania, para a prosperidade coletiva e não para a prosperidade de alguns, para que toda a comunidade, para que toda a sociedade possa crescer, avançar nos valores da justiça, da verdade, da fraternidade e da paz, que são os valores sociais defendidos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa suscitar vocações para dentro da igreja, mas vocações também para a sociedade, pessoas que de fato possam conduzir a sociedade nos caminhos da fraternidade, da justiça e da paz.
O que é que essa segunda leitura e o Evangelho nos inspira a rezar? Então, a segunda leitura nos convida a rezar, portanto, por todos nós, para que tenhamos a coragem de alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, exercer o nosso martírio cotidiano. E o que é isso? Quando o simples fato de sermos cristãos, defendemos uma postura cristã, os valores que o Evangelho defende, da justiça, verdade e paz, e sermos contestados, perseguidos, caluniados, incompreendidos por causa disso, que a gente persevere nesse caminho, que a gente exerça o nosso martírio e nosso testemunho diário. E que peçamos a Cristo também a graça de sempre escutar a sua voz, né? A sua voz que se escuta sobretudo no Evangelho, na Palavra de Deus, transmitida, pregada na Santa Igreja, interpretada na Santa Igreja, né? Porque hoje há tantas pessoas que promulgam vozes e vozes, se dizendo ser a voz verdadeira. Não, mas a voz verdadeira é a voz de Cristo. E esta voz de Cristo está na Santa Igreja, esta voz de Cristo está na pregação da Igreja, né? Está na interpretação que a Igreja faz, legítima, inspirada pelo Espírito Santo, da própria palavra de Cristo, né? Então, que nós sejamos boas ovelhas, que a gente escute nossos bispos, nossos padres, com muito amor e carinho, né? Porque eles querem nos transmitir esta verdade da fé que Cristo nos deixou, esta verdade da fé que há 2000 anos ressoa no seio da Igreja. E que rezemos pedindo a Cristo, portanto, que possa suscitar para a Igreja e para a sociedade santas vocações de pessoas que saibam verdadeiramente dar a sua vida como Cristo e cuidar com muito amor e carinho do povo de Deus e da sociedade. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.